Olá, como você está? Vamos para a leitura da Bíblia de hoje. Hoje, dia 25, serão Gênesis 49 e 50, Salmos 25, Marcos 5. Vamos orar. Senhor, obrigada pela tua palavra. Senhor, obrigada por Jesus e obrigada pelo Espírito Santo. Obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada por estarmos aqui na tua presença. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos ensinado, Pai, nos convencido a nos arrepender dos nossos pecados. O Senhor tem nos mostrado, Pai, que pecamos contra o Senhor e achávamos que eram hábitos normais. Mas obrigada, porque o Senhor tem nos revelado a tua palavra. Nesse momento de leitura da palavra, eu te peço mais uma vez, nos ensina, Pai, nos capacita a aprender, a entender, a praticar e a viver a tua palavra, Pai. Que nós possamos meditar na tua palavra todos os dias da nossa vida, em todo o tempo. Que não cessamos de meditar na palavra. Seja a nossa força, Pai, o nosso socorro, o nosso consolador. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Gênesis 49 e 50. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és o primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subsiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entra minha alma, como a sua congregação minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que se venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde aos calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asser, o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Naphtali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu. Na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã,
a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Heteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou. Então foi recolhido ao seu povo. Gênesis 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. Então os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios choraram 70 dias. Passados, pois, os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tem achado graça aos seus vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro. Em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que eu sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai. Também subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tantos carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles à eira do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram uma grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, no luto da eira do Espinhal, disseram: E este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se-lhe Abel-Misraim. É este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se-lhe Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como eles lhes ordenaram. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura de Efron, o Heteu, em frente a Manre. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhes fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou, antes de sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do teu pai, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Estamos aqui para ser teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, a terra que jurou a Abraão e a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos. Então embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Salmos 25. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado é teu nome. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são destes a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor.
Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em retidão, aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é comum àqueles que o temem. Ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para minha aflição e para minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda em minha sinceridade e retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Aleluia, Jesus. Marcos 5. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dois dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, essas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém os podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Saia deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhes rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhes que saísse das suas terras. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Vou ler de novo. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre as multidões, e tocou a sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Glória a Jesus, Pai, o Senhor é esse Deus. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saída, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo,
aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem falas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e aos que choravam muito, pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando-a pela mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mas disse-lhe que lhe dessem de comer. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Louvado, bendito, glorificado é o teu nome, Pai. O Senhor é este. Eu creio, Deus, na tua palavra, que o Senhor é o Cristo, que o Senhor é Jesus, o Cristo, Filho de Deus vivo, que o Senhor liberta os endemoniados, o Senhor cura, Pai, e o Senhor ressuscita. Eu creio, Deus, que a tua palavra é a verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus, pela palavra. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui no nosso meio. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar para agradecer a Deus pela palavra. E que, se você quiser, se você sentir necessidade, que você fique meditando nessa palavra. Que você ore ao Senhor com as suas próprias palavras. Que você medite nessa palavra. Que essa palavra fale mais ao teu coração. Senhor, muito obrigada pela palavra. Obrigada, Jesus, por teu milagre. Pelo milagre da vida. Obrigada pela vida eterna, Pai. Obrigada porque o Senhor nos reconciliou com Deus. Obrigada pela salvação. Obrigada, Jesus, pelo Espírito Santo. Obrigada, Deus, por Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque quando não conseguimos orar, o Senhor intercede por nós. Eu louvo, eu agradeço, eu bendigo a Deus. Eu glorifico o nome do Senhor, Pai. Que essa palavra, Pai, seja viva e eficaz na nossa vida. E que essa palavra seja viva e eficaz na vida daquele que ela chegar. Senhor, que o Senhor possa levar essa palavra, Pai, a quem precisa ser salvo, a quem precisa te conhecer. Que o Senhor leve essa palavra para quem precisa ser reconciliado com Deus. Que o Senhor gere no teu coração arrependimento dos pecados. Que você confesse os pecados e deixe. Confesse o Senhor como seu Senhor e Salvador. Que você creia que Jesus é o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nós termos a vida eterna. Que você se volte para a palavra, que você conheça a palavra, que você tenha sede da palavra e fome da palavra. E que o Senhor se manifeste a você através da palavra. Obrigada, Jesus, por esse momento. Obrigada por esse tempo. Obrigada pela revelação da palavra. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor fala com nós em todo o tempo e nos ensina todas as coisas, Pai. Cumpre assim em nós a tua vontade, Jesus. Traz o céu para a terra. Que os homens obedeçam na terra assim como o Senhor é obedecido no céu. Que as cadeias, as prisões, as correntes, Pai, todos os grilhões que nos afastam do Senhor, as muralhas, Pai, caiam por terra em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual, toda contaminação desse mundo, Pai, toda mentira do diabo seja despedaçado agora, todo o reino das trevas em nome de Jesus. Que as cadeias sejam quebradas e que a sua palavra cumpra o propósito para que ela veio, para dar vida eterna, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o seu poder, Pai, esteja no nosso meio, que o seu poder seja sobre nós, Pai. Que a tua graça esteja sobre nós, em nome de Jesus.
Que essa palavra te alcance e te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor.